Olá, seja bem-vindo à demonstração do software de gestão da manutenção ManWinWin. A utilização ou a implementação do ManWinWin começa no menu Parametrização, onde vamos então configurar e estruturar todas as coordenadas base da nossa empresa, tais como a organização funcional, a lista de centros de custo, a lista dos nossos técnicos, os tipos de equipamento ou ainda uma biblioteca de preparações padrão, uma biblioteca no fundo de tarefas de manutenção. O objetivo nesta fase é estruturar toda a informação de acordo com a realidade da nossa empresa. De seguida, vamos avançar para o registro dos equipamentos e aqui pretende-se obter para cada um dos nossos equipamentos uma ficha técnica com o máximo de informação possível. Nesta ficha técnica, vamos então conseguir identificar todas as coordenadas previamente estruturadas, previamente parametrizadas e vamos ainda ter a possibilidade de anexar figuras, ou seja, fotografias dos nossos equipamentos, ficheiros, desde manuais do fabricante, seguros, certificados, especificar ainda características sobre cada um dos nossos equipamentos, ou seja, marcas, modelo, potência, número de série, dados que sejam relevantes no dia a dia. E vamos ainda ter informação sobre dados operacionais, como garantias, contratos de manutenção ou mesmo o funcionamento daquele equipamento. O ManWinWin permite aos utilizadores centralizar as leituras dos contadores de cada um dos equipamentos. Dependendo sempre da unidade de funcionamento de cada um destes, é possível então efetuar leituras dos contadores, seja de forma manual, na área de registros de funcionamento, seja por via da nossa API, obtendo desta forma dados de outro sistema de monitorização do qual o cliente disponha. Esta ferramenta permite ao utilizador perceber em determinada data qual será a leitura do equipamento ou, por outro lado, perceber quando chegará a um determinado registro. O software utiliza este mesmo mecanismo também na organização dos planos de manutenção sistemática. Ainda sobre os equipamentos, existe uma outra funcionalidade que permite monitorizar parâmetros de leitura, tais como temperaturas, pressões, vibrações, nível do ruído e outros tantos. Aqui, mais uma vez, a inserção de dados pode ser manual ou pode ser obtida através da ligação do ManWinWin com o sistema de monitorização dos equipamentos e permite, no fundo, acompanhar a condição, monitorizar o estado dos equipamentos. O ManWinWin permite ainda que sejam os próprios utilizadores criarem e imprimirem as suas etiquetas QR Code ou as tags NFCs e, através da leitura destas etiquetas e com recurso à ferramenta SmartTag, é possível então uma fácil e rápida interação com cada um dos equipamentos. A leitura e a autenticação do utilizador darão acesso não só à ficha dos equipamentos, como também a alguns recursos rápidos e úteis no dia-a-dia dos técnicos de manutenção. Ainda na vista dos equipamentos, ou seja, no parque, é possível que o utilizador crie os planos de manutenção dos seus equipamentos. Um plano de manutenção de um equipamento pode ter uma ou várias fichas de manutenção e o conteúdo de uma ficha pode ser tão simples ou tão completo quanto o utilizador o desejar. Idealmente, uma ficha de manutenção tem uma lista de tarefas a serem executadas e poderá ter também o planeamento dos recursos necessários, ou seja, planeamento da mão de obra, dos artigos ou dos serviços a subcontratar. É possível ainda planear leituras, como referido há pouco, ainda ferramentas que podem ser necessárias no trabalho ou até anexar um documento, como por exemplo um guia, um passo a passo da intervenção a ser feita, que sirva então de ajuda ao técnico que irá de facto executar a manutenção. Esta ficha de manutenção, este plano de manutenção, ganha vida através das ordens de trabalho, que são no fundo o motor do ManWinWin. Ora, lançar uma ordem de trabalho, neste caso sistemática, é pegar na nossa ficha de manutenção que vimos ainda há pouco, associá-la a um responsável, ou seja, escolher alguém da nossa equipa que execute este trabalho e agendá-la para a data em que queremos de facto executar o trabalho. Desta forma, a ficha de manutenção daquele equipamento ganha vida sob a forma da Ordem de Trabalho 808, que é então a manutenção mensal da caldeira. Chegamos a este passo na utilização do ManWinWin, chega a hora de nos mudarmos para a vista dos trabalhos. Aqui temos a possibilidade de ver os vários tipos de manutenção que são feitos, que são realizados na nossa organização e ainda o estado de cada um. A lista de trabalhos pode ser vista
sob a forma de uma lista, que nos permite ter esta alerta visual sob a forma de um semáforo, em que facilmente conseguimos identificar os trabalhos que já estão atrasados, os trabalhos que estão na iminência de serem executados ou aqueles para os quais ainda temos algum tempo para que nos preparemos. E permite ainda uma vista sob a forma do calendário, que é muito útil na reprogramação dos trabalhos. Se porventura não pudéssemos realizar este trabalho no dia 24, facilmente conseguiríamos antecipá-lo ou adiá-lo, justificando com um motivo ao qual estamos então a proceder à reprogramação dos trabalhos. A instalação do software do ponto de vista dos técnicos de manutenção pode ser feita de duas formas. Forma 1, mais tradicional, recorrendo a ordens de trabalho impressas, ordens de trabalho essas que podem ser levadas e preenchidas devidamente do técnico sempre que este executa um trabalho, ou recorrendo aos recursos de mobilidade que o ManuInWin dispõe. Assim, para executar este trabalho, que nós vamos de seguida emitir, um técnico de manutenção poderia então aceder ao ManuInWin através da leitura do QR Code da caldeira e utilizando então o recurso SmartTag, utilizando ainda a aplicação Android ou iOS da qual o ManuInWin dispõe, ou então utilizando o ManuInWin Web, que é de todo a ferramenta mobile mais completa. E é mais completa porque, no fundo, permite ao técnico que tenha acesso também à lista de equipamentos com as devidas fichas de manutenção e detalhes, e permite também aceder a todos os trabalhos que este deve executar. Este interface é 100% responsive, portanto, pode ser acedido através de qualquer tipo de dispositivo que tenha um browser e permite então que o técnico tenha acesso a todo o conteúdo da ordem de trabalho que lançamos ainda há pouco. Desta forma, se o nosso técnico de manutenção começasse então a executar a manutenção mensal da caldeira, poderia começar por inserir em tempo real a sua mão de obra, no fundo, começaria então o seu registro às 3h41 e passaria então para a execução das tarefas uma a uma, de forma então a reportar todo o detalhe do trabalho que estava a executar. Conseguiria ainda reportar as peças ou os artigos que fossem utilizados neste trabalho. Se porventura tivesse tirado de um armazém geral da manutenção um filtro para substituir na caldeira, facilmente conseguiria chegar aqui e reportar o gasto deste filtro. Poderia ainda, no final do trabalho, utilizando um dispositivo móvel, tirar uma fotografia e, quando de facto já estivesse pronto e todos os detalhes fossem comunicados, inclusive até leituras da temperatura e outros registros que fossem necessários de serem feitos, poderia então dar o trabalho como executado e, opcionalmente, até assinar a sua rúbrica de forma então a autenticar-se em como foi ele de facto que executou o trabalho. Uma vez executado e terminado, o trabalho, que assenta no ciclo de manutenção sistemática, despoleta então automaticamente a próxima intervenção naquele equipamento com a periodicidade previamente definida. Desta forma, a próxima intervenção na caldeira, que é uma manutenção mensal, já está então agendada para exatamente daqui a um mês. Desta forma, o ManuInWin permite que os planos de manutenção e todas as tarefas que têm de ser executadas com determinadas periodicidades estejam organizadas logo no início da implementação. No que diz respeito à manutenção corretiva, o ManuInWin permite que o reporte das avarias e de qualquer anomalia identificada pelos operadores dos equipamentos ou, no fundo, pelo cliente da manutenção, seja feita através do módulo de pedidos à manutenção. Sempre que é identificada uma situação que deve ser reportada à manutenção para que esta possa intervir, um operador pode então autenticar-se no portal de pedidos à manutenção e reportar uma nova situação. Basta apenas identificar, portanto, a descrição do problema, identificar também o equipamento ao qual se refere, podendo ainda opcionalmente preencher mais alguns campos. Ao submeter este pedido, a manutenção é informada instantaneamente da situação que foi reportada e, além de receber um alerta instantâneo no software e ser possível visualizar todos os pedidos que estão ainda por atender, através do plugin Workflow do ManuInWin,
é possível ainda configurar alertas de notificação via e-mail. Este pedido deverá então ser atendido pela manutenção, pelo gestor da manutenção, e após aprovação ou rejeição do mesmo, é então criada uma ordem de trabalho que vai então responder a esta situação que foi reportada pela produção. Desta forma, é então associada uma nova ordem de trabalho, que neste caso será uma reparação e não terá então qualquer periodicidade associada. Mais uma vez, escolhemos alguém da nossa equipa que vai então resolver esta situação. Poderemos então agendar esta intervenção para o período mais adequado. E, mais uma vez, podemos então descrever o que é que esperamos ou o que é que pretendemos que o técnico execute quando for de facto realizar este trabalho, sob a forma de texto livre nas tarefas, ou, mais uma vez, recorrendo às preparações, no fundo, a checklist que vimos ainda há pouco. A vantagem de recorrer desta vez à biblioteca de preparações é que, para além das tarefas de manutenção propriamente ditas, é possível ainda detalhar as tarefas prévias e ou finais que queremos que o técnico tenha atenção na execução deste trabalho, nomeadamente tarefas de segurança, de saúde ou de higiene no trabalho que podem ser obrigatórias no âmbito da qualidade da nossa empresa e desta forma podemos garantir que a segurança dos funcionários, bem como a qualidade dos produtos que vão sair então dessa linha de produção é então garantida. O ciclo desta ordem de trabalho será muito semelhante à ordem de trabalho preventiva que vimos ainda há pouco. Será então executada, devidamente reportada pelo técnico e, quando finalizada, então o trabalho é dado como terminado, desta vez sem gerar um novo trabalho no futuro. A vantagem também de utilizar a ferramenta de pedidos à manutenção é que, no fundo, consegue-se assegurar o acompanhamento do pedido não só do ponto de vista da manutenção, mas também do ponto de vista dos requisitantes. Isto é, quem faz os pedidos, quem submete os pedidos, consegue facilmente perceber em que ponto se encontram os seus pedidos à manutenção. Desta forma, o requisitante, o colega da equipa de produção, facilmente percebe que a situação que ele reportou já se encontra em atendimento e existe ainda a possibilidade de troca de mensagens para assegurar que nenhuma informação escape. Para além da gestão dos trabalhos de manutenção que ocorrem no dia a dia, o ManoInWin permite ainda a gestão de stock, ou seja, permite aos utilizadores gerir todo o stock e todos os armazéns de manutenção que uma empresa possa ter. Isto é possível então no separador dos materiais sobre a vista de armazém. Aqui o utilizador poderá criar todos os armazéns que tem fisicamente e em cada um destes terá então a possibilidade de alocar as peças que fisicamente se encontram neste armazém. Cada um destes items, ou cada um destes artigos, terá então uma ficha técnica que mais uma vez também irá alimentar a identificação, a codificação e algumas características para cada um destes artigos e permitirá ainda organizar ou otimizar ainda a gestão do armazém de forma a ter em conta o nível de estoque máximo, mínimo ou até o estoque de segurança que é relevante considerar para cada uma destas peças. Da comparação entre a existência atual desta peça e as referências que se encontram nesta ficha técnica, resulta então este controle visual do nível de stock, onde facilmente se consegue identificar quais as peças que existem em stock em quantidade suficiente, quais é que estão próximas do nível, portanto, em que precisam de reposição, ou até aquelas em que já estamos de facto em falta. Os movimentos de stock que alimentam, no fundo, o balanço ou a existência de cada uma destas peças são as entradas que são dadas sempre que de facto existe aquisição de peças novas, as saídas de armazém que tanto podem ser realizadas aqui ou, como vimos, diretamente nos trabalhos que são executados. Existe ainda a possibilidade de efetuar transferências entre armazém, devoluções, reposição de stock, no fundo todo um conjunto de operações simples, rápidas, que permitem então ter sempre o stock atualizado no software, de forma a que se possa saber com o que é que se pode contar no dia a dia no que diz respeito às peças de manutenção. Da utilização do software com alguma regularidade e com algum tempo, resultam então algumas estatísticas que nos vão permitir otimizar a gestão do armazém.
o software consegue indicar-nos quais são os consumos, por exemplo, do ano anterior, o consumo acumulado do ano corrente, dar-nos conta do custo médio desta peça e também indicar-nos daquilo que é a nossa situação atual face ao que deveria ser. No fundo, a gestão de estoque funciona de forma integrada com a gestão da manutenção até aqui vista e tem como objetivo facilitar o dia-a-dia da manutenção. O Man Win-Win permite ainda que um departamento de manutenção consiga também gerir dentro do software as suas encomendas ou as suas compras. No separador então das encomendas é possível criar e gerir encomendas aos fornecedores, encomendas estas que podem ser de materiais, de artigos, portanto, de serviços a subcontratar, ainda com a possibilidade de fazer consultas a vários fornecedores e para cada uma destas encomendas é então possível imprimir, obter uma nota de encomenda esta que é então enviada ao fornecedor, com base na qual ele de facto envia a sua encomenda e fatura o seu serviço ou as peças que encomendou, e desta forma a recepção das encomendas e todo o processo de registro dentro do software funciona novamente de uma forma integrada com os restantes módulos, sendo que recepções de encomendas para armazém são logo contabilizadas como entradas e permitem assim organizar facilmente todas as vertentes de atuação de um departamento de manutenção. Seguindo para o último separador aqui na versão desktop na componente desktop do Man Win-Win, o separador que dá pelo nome de custos e controle orçamental. Neste separador, todos os custos que são imputados ao longo do software podem ser consultados na ótica, digamos, das rúbricas de custeio, rúbricas estas que, mais uma vez, serão definidas pelo próprio utilizador, com a recomendação de que sejam feitas em conformidade com a análise que o departamento financeiro também faz, e aqui é possível então obter todos estes custos, havendo aqui a possibilidade, portanto, de filtrar a informação, a semelhança de todos os outros módulos que já vimos até agora. Existe também a vista dos documentos de custo, onde no fundo os custos já ficam agregados pelos documentos nos quais foram reportados, e ainda também neste separador é possível orçamentar, digamos, a manutenção, ou seja, criar um orçamento de manutenção na relação rúbrica centro de custo e alocar as verbas disponíveis para que ao longo de um período se possa então efetuar um controlo orçamental e se possa então fazer um balanço, verificar, digamos, a situação daquele orçamento de manutenção. O Man Win-Win tem ainda uma ferramenta de gestão de contratos de manutenção simplificada que permite então criar e gerir um contrato que se tenha com um fornecedor, por exemplo, ou na ótica de um prestador de serviços com um cliente. Contrato este que vai então abranger algumas coordenadas relevantes, nomeadamente o que é que o contrato inclui, se são visitas, são horas de trabalho, são dias nas instalações do cliente ou nas nossas instalações, com quem é que o contrato foi celebrado, para que período, qual o custo das peças, qual o custo total, e ainda fazendo referência aos equipamentos, portanto, do nosso parque de equipamentos que estão ao abrigo deste contrato, sendo que ao longo da duração deste contrato de manutenção é possível então reportar as várias intervenções que vão sendo executadas no âmbito deste contrato e assim manter, digamos, um balanço do que é que já foi feito, do que é que falta fazer. No fundo é uma gestão simplificada que permite apenas organizar a informação, no fundo, para não deixar escapar nenhum detalhe. E pode ser então uma forma de centralizar os contratos que se tenham com diferentes prestadores de serviços de manutenção. De uma forma global, até aqui temos visto todas as ferramentas que são necessárias no dia-a-dia de um departamento de manutenção, quer na vertente de reporte de trabalhos para manter o histórico dos equipamentos atualizados, quer na ótica de gerir um armazém, de contactar com fornecedores e de organizar demais detalhes da atividade de manutenção. Sempre que é necessário obter alguma informação específica sobre um equipamento, facilmente podemos chegar ao parque ou no módulo dos trabalhos, procurar pelo equipamento e obter então acesso à lista de trabalhos já terminados
daquele equipamento e através da impressão de vários relatórios é então possível obter toda uma panóplia de listagens que nos dão informação técnica, informação de custos, informação na vertente das horas de trabalho por técnico que foram de facto imputadas àquele equipamento. E esta é de facto uma forma de analisar a informação de manutenção que fica armazenada, que fica centralizada no ManuInWin. No entanto, o software dispõe de outras formas de análise que no fundo apresentam informação já tratada. Uma destas formas assenta no fundo nas análises. As análises no ManuInWin são um conjunto de parâmetros automáticos que podem ser analisados desde o topo da nossa organização, desde linha a linha ou unidade a unidade, caso sejamos um conjunto de fábricas, por exemplo, ou até ao detalhe, digamos, de cada um dos nossos equipamentos. Portanto, as análises ficam armazenadas no histórico desde o início da utilização do ManuInWin e permite-nos então, olhando aqui por exemplo para a nossa organização, e se quisermos ver o ano passado, permite-nos então retirar um conjunto de análises sobre o estado da nossa manutenção. Ora, estas análises dividem-se em três grandes categorias. A categoria dos custos, dos gastos, no fundo, é onde temos aqui o custo em materiais, o custo em manutenção e desta manutenção, quanto é que foi não planeada, no fundo todas as avarias e todos os imprevistos que acontecem, custo com mão de obra, custo com fornecedores e por aí fora. Conseguimos também ter uma ideia sobre os tempos que foram gastos, as horas de trabalho e as horas, por exemplo, horas homem de manutenção não planeada, sistemática, os tempos de espera desde que os nossos pedidos de manutenção são submetidos pelos colegas de outros departamentos até que de facto nós vamos dar seguimento às situações que são reportadas, os tempos de indisponibilidade dos nossos equipamentos ou ainda unidades, no fundo, de eventos que aconteceram no nosso departamento de manutenção, ou seja, quantos trabalhos, quantos pedidos, quantos trabalhos não conseguimos fazer. No fundo, é uma análise muito detalhada, mês a mês, para cada um dos critérios que nós queiramos analisar, portanto, desde um nível global a nível da organização, por área, por setor, por linha, por departamento, até, no fundo, olharmos para cada um dos nossos equipamentos. E mais uma vez, esta informação vem cá parar sozinha, portanto é o próprio software que, assim que detecta uma nova coordenada, um novo registro no software, arruma-o, digamos, na gaveta certa, e todos estes relatórios são exportáveis para PDF, para Excel, para Word, ou até mesmo podem ser impressos diretamente para papel, no caso de ser necessário. Uma outra forma de olhar para o estado da manutenção ou para análises da performance da manutenção é simplesmente analisar o dashboard do ManuInWin que se encontra logo antes do separador do parque. Este dashboard, no fundo, é um overview sobre o estado da manutenção, identifica, digamos, os equipamentos mais críticos, ou seja, aqueles que avariam mais vezes, cujos custos de reparação pesam mais no orçamento da manutenção, uma análise sobre o estado do nosso parque de máquinas, sobre a evolução dos nossos trabalhos, sobre os trabalhos que estão agora a acontecer, por exemplo, se temos muita coisa dentro do prazo e fora do prazo, e ainda, por exemplo, uma ideia sobre o top 15 dos valores em stock. É um dashboard dinâmico que vem, no fundo, resumir o estado da manutenção para quem não tem muito tempo para dedicar a uma análise mais detalhada da informação da manutenção. Ainda aqui no separador do dashboard, temos então a área dos indicadores de manutenção, dos KPIs, que são organizados em económicos, técnicos e organizacionais, ainda como, digamos, a área de indicadores personalizados, e aqui o utilizador tem a oportunidade de criar os seus próprios indicadores, entre os quais o MTBF, o MTTR, as taxas de disponibilidade, as taxas de avarias, custos de manutenção. No fundo, a quantidade e os indicadores que podem ser criados são virtualmente ilimitados, porque o próprio utilizador tem acesso a uma calculadora, um editor de uma fórmula, na qual vai poder conjugar parâmetros automáticos com parâmetros manuais, portanto,
coordenadas que podem ser introduzidas manualmente e que podemos então indicar um valor mensal, tais como o nível de produção, os custos de produção e outras coordenadas que sejam relevantes, e podemos ainda conjugar com rúbricas e com artigos. No fundo, após criarmos as nossas fórmulas, conseguimos então aplicar a fórmula de um indicador novamente a vários níveis. Portanto, conseguimos ver o indicador a um nível global da nossa organização e podemos então calcular a fórmula, ou então podemos ir a um nível mais detalhado e podemos comparar linhas, comparar equipamentos, comparar centros de custo e obter então os dados relativamente a estes indicadores. Mais uma vez, é possível então depois imprimir aqui fichas ou gráficos destes indicadores e comparar e analisar os vários valores. Para além dos indicadores e das análises, como já foi visto, existe ainda uma ferramenta de relatórios de trabalhos, na qual o período de análise fica inteiramente ao critério do utilizador, podendo variar entre 3 semanas, 2 meses ou qualquer que seja o período de interesse. Novamente é possível filtrar a área, digamos, que queremos que o relatório tenha em atenção, e existem 4 grandes tipos de relatórios: pedidos de manutenção, neste caso, ordens de trabalho, custos e horas. E cada uma destas grandes áreas tem então vários sub-relatórios, por assim dizer, onde nós vamos conseguir então analisar, por exemplo, ordens de trabalho por tipo de trabalho, no fundo perceber de que forma ou qual é o rácio de manutenção na nossa organização, portanto, quanta preventiva é que fazemos, quanta corretiva, e no final de cada relatório temos então um gráfico já que analisa os valores apresentados. Neste caso temos aqui o rácio de preventiva e corretiva. Podemos ainda, por exemplo, olhar para ordens de trabalho por responsável, se queremos analisar, digamos, a divisão de trabalhos que fazemos dentro da nossa equipa, se estamos a distribuir os trabalhos equitativamente. Podemos ainda, por exemplo, fazer uma análise de custos por tipo de trabalho, no fundo perceber exatamente no que é que o orçamento da manutenção é gasto no que diz respeito à natureza dos trabalhos que são executados, e ainda perceber, de facto, em qual dos grandes 3 custos de manutenção é que estamos a gastar mais, se é na nossa mão de obra, portanto na nossa equipa técnica, se é em peças, em materiais, ou se é então em serviços subcontratados. Mais uma vez, os valores vêm todos representados graficamente e existem tais como estes dezenas de relatórios que, se tivermos também em conta os filtros, multiplicam-se facilmente. Portanto, também podemos ainda analisar as horas, por exemplo, de trabalho dispensadas em cada trabalho, em cada equipamento, e organizadas pela natureza do trabalho. Portanto, facilmente temos aqui a evolução, portanto, por cada equipamento, o número de horas de manutenção que já foram executadas. De uma forma global, portanto, já tivemos a oportunidade de passar pelas várias funcionalidades, pelos vários recursos que o ManWin tem, portanto a versão desktop, vimos também os recursos de mobilidade. Falta-nos ainda olhar para os plugins que o ManWin tem. Os plugins, no fundo, são alguns facilitadores, no fundo, que permitem que o dia-a-dia da manutenção se torne, então, mais fácil. Já referimos há pouco a questão, o plugin do Workflow, que, no fundo, permite criar alertas, notificações via e-mail em vários eventos que acontecem no software. Podem ser gerados e-mails sempre que entra um pedido de manutenção, sempre que uma ordem de trabalho é terminada, sempre que uma ordem de trabalho fica, por exemplo, em atraso, ou ainda, por exemplo, agendar um e-mail semanal ou diário ou até mensal que apresenta um resumo, por exemplo, do estado dos trabalhos. Portanto, existem vários tipos de notificações, dependendo sempre das necessidades de cada utilizador. Existe ainda um plugin de importação que, no fundo, destina-se a facilitar a criação de algumas coordenadas no software, nomeadamente artigos, fornecedores, equipamentos, e, no fundo, através de um template em Excel, facilmente se consegue popular, digamos, a base de dados com o conteúdo da manutenção. Por fim,
por fim, temos ainda os SLAs, o Service Level Agreement, que permite então que o prestador de serviços consiga monitorizar os tempos de mitigação, os tempos de resolução que tem acordados com um determinado cliente, e cada uma destas linhas é no fundo um pedido de manutenção que foi submetido pelo cliente, então que utiliza de facto a ferramenta de pedidos de manutenção e permite então assim monitorizar de perto os tempos já acordados e evitar que o prestador de serviços entre então em incumprimento. Para finalizar, e ainda relacionado, digamos, com a temática dos relatórios e da análise de informação no software, existe ainda uma ferramenta que, digamos, vem facilitar a vida a quem deve criar relatórios com alguma frequência, que no fundo permite compilar vários relatórios com a sua periodicidade, podem ser relatórios semestrais, mensais, anuais, cada um com a sua composição, ou seja, cada um com os sub-relatórios ou com as categorias que são relevantes para serem analisadas em cada um desses momentos, dando ainda a oportunidade de, portanto, haver cabeçalhos, comentários em cada um dos sub-relatórios e havendo necessidade, portanto, de apresentar o relatório internamente na empresa, basta vir ao software, solicitar então, por exemplo, a impressão, neste caso da versão semestral do primeiro semestre de 2020 e o relatório é de imediato produzido já com uma capa, com um índice, portanto, facilitando bastante e agilizando imenso esta fase de produção do relatório, como podemos observar aqui. De uma forma global, tivemos aqui a oportunidade de passar todos os recursos e as várias ferramentas que o ManoInWin tem, e se tivéssemos, digamos, de centralizar tudo numa só página, se tivéssemos de resumir a constituição do software do ManoInWin num esquema, o esquema seria este. No fundo, o ManoInWin é composto por uma versão ou por um interface desktop, que é então a ferramenta que se dirige à manutenção, a equipa de manutenção propriamente dita, é a ferramenta que o gestor da manutenção vai utilizar, portanto, quando é criado um novo equipamento, quando são compradas novas linhas, novos equipamentos na empresa, quando se pretende reorganizar os planos de manutenção. É também a ferramenta dirigida eventualmente a um field armazém, que no fundo gera o stock e que poderá também gerir as compras, ou a pessoa que fica encarregue das compras, e é, portanto, a ferramenta que fica instalada nos computadores. Do ponto de vista do executante, do ponto de vista da equipa de manutenção que anda no terreno, esta pode utilizar então a vertente móvel do software, no fundo o ManoInWin Web, que pode ser acedido através de qualquer browser, a ManoInWin App, que funciona tanto para Android como para iOS, ou ainda a ferramenta SmartTag, que no fundo assenta em ler as etiquetas QR Code ou NFCs dos equipamentos. A equipa de produção, ou seja, os colegas que não fazem parte da manutenção, mas que ainda assim interagem com a manutenção de uma certa forma, vão então utilizar a ferramenta de pedidos de manutenção, que vimos em ambiente web, mas que também está disponível numa aplicação móvel. E por fim, havendo necessidade, existem então alguns facilitadores, os plugins ManoInWin, que vêm então agilizar determinadas áreas do dia a dia da manutenção. Esta foi a nossa demonstração do ManoInWin. Caso tenham alguma dúvida, não hesitem em contactar-nos para esclarecermos eventuais questões. Obrigada!